Começamos aqui mais uma série importante chamada Conexões. E você vai ter nessa série de conexões muitas surpresas, porque as pessoas não sabem o que mistura e o que não mistura. Quer saber o que mistura e o que não mistura? Consulte a tabela periódica. Mas nós, periodicamente, estamos consultando coisas que aparentemente não se misturam, mas têm tudo a ver porque estão muito integradas na sua raiz. Eu estou aqui com um grande amigo que eu conheci há pouco tempo, mas nós nos conhecemos há muito mais tempo do que nós nos conhecemos. Então aí começam os pequenos paradoxos, onde como que eu te conheço há pouco tempo e há tanto tempo nós nos conhecemos. Então, justamente por essa questão, vamos falar sobre cristianismo e antroposofia. Como essas duas coisas se relacionam, Marcelo Galvão está aqui e vai efetivamente dizer um pouco da sua história e como a conexão cristianismo, antroposofia, como que isso se mistura e não se mistura. Muito bem-vindo ao Conexões. Muito obrigado, Bertão. Realmente, a gente já estava conectado. Sim. E a gente percebe isso pela grande sinergia. De todas as nossas conversas, de todos os nossos encontros, em que qualquer coisa que eu traga do ponto de vista da antroposofia, qualquer linguagem que eu use para tratar de um assunto, você consegue fazer a tradução para a sua linguagem, para a sua jornada, para a forma como você vê e vive o cristianismo dentro dessa sua jornada, e você sempre encanta com todas as alusões, referências à Bíblia, explicações à Bíblia, o seu período em Israel, né? Eu fui também 3 vezes para Israel, a gente pode falar dos mesmos lugares, das experiências. Falei hoje com você aqui na prévia que a gente teve, perguntando do cenáculo, da tumba de Davi, do túmulo de Jesus, do Garden Tomb na Nablus Road. Eu sabia o nome da rua, você sabia o nome da rua, e o ponto de ônibus, e onde a gente vê o Gólgota. Quer dizer, eles também estiveram lá, aqui, os nossos bastidores aqui também estiveram em Israel, que bacana. Camille e Vitor, né? Isso, Camille e Vitor, eles estão aqui junto com você, Betão? Junto comigo. Deve ter sido uma viagem e tanto. Ele foi o orientador, o guia de vocês lá? Sim. Não guia turístico, guia espiritual de vocês lá, né? Fomos lá, 25 pessoas lá, foi uma grande bênção essa experiência, e eles se conheceram lá tal, e vão casar agora, tá vendo? Olha que só. Lindo, Israel que Deus abençoe sempre. É um lugar de conexões, tudo aqui, até o bastidor hoje tem conexão voltado com Israel e com as nossas experiências. Então, eu vou no local, tenho uma experiência. Marcelo vai no local, tem outra experiência. Agora, os rótulos, às vezes cristão, antroposófico, colocam realmente as pessoas sem entendimento do que é uma essência. Então vamos começar, Marcelo, falando antroposofia. Rudolf Steiner, conta um pouco dessa experiência e como nós vamos desmistificar esse conhecimento e essa espiritualidade para trazer como experiência real, prática e verdadeira para todos aqueles que assim desejarem. Vamos lá. A antroposofia é uma ciência cujo foco central são os eventos do cristianismo. E o foco central dos eventos do cristianismo é o ser do Cristo. Em toda a sua atuação cósmica, em toda a sua atuação terrena, em toda a sua atuação que é hoje cósmico e terrena, desde o mistério do Gólgota, desde a sua crucificação e da sua ressurreição. A própria palavra antroposofia, ela é dividida em 2 partes. Antropos significa o homem e sofia é uma referência à sabedoria. Então é a sabedoria sobre o homem, ou em outras palavras, o pleno conhecimento sobre o ser humano. Como é a nossa relação, ou como é a relação do homem com Deus, como é a relação do Deus com o homem. Isso não é um conhecimento puro, tem que estar no nível da sabedoria, é algo mais elevado. E isso tem a ver com corpo, alma e espírito. Sem dúvida nenhuma. Então, estamos falando dessas 3 partes, Deus triuno, como Pai, Filho e Espírito, homem tripartido, como corpo, alma e espírito, como isso pode se desenvolver e como é muito importante. Nós não temos os rótulos, o Conexões aqui está para desmistificar os rótulos, trazer a essência do conhecimento e como essa essência
pode ajudar as pessoas na sua própria essência a continuar a sua jornada, a sua trajetória, como temos falado aqui, de resultados nos eventos espirituais. Então, Rudolf Steiner é a figura principal da antroposofia. Sim, o Rudolf Steiner, ele é o fundador da antroposofia e ele funda a antroposofia como uma história como uma escola, de conhecimentos esotéricos durante o que ele chama de Assembleia de Natal, que vai do dia 23 de dezembro até o início do ano. Então ele funda a antroposofia dentro do seio da maior festa cristã, do evento mais importante, o nascimento do Cristo. Então nós estamos falando de 100 anos atrás. 100 anos atrás, porque estamos nesses dias. No período da Assembleia de Natal. 100 anos depois de Rudolf Steiner iniciar tudo isso, estamos aqui nós em Vinhedo falando do mesmo assunto. Perfeito. E você usou duas palavras que às vezes o cristianismo ele fica um pouco receoso de usar. Cósmico e esotérico. Ora, cósmico nada mais é do que toda a questão celestial e universal. Perfeitamente. Então o cósmico não tem um misticismo cósmico. O cósmico é realmente um ambiente. E o esotérico, como você entende essa palavra esotérico contra o que ela se relaciona na mais ortodoxia, para entendermos aí como que isso se encaixa nos fenômenos espirituais? Perfeitamente. Na realidade, os fenômenos espirituais só podem ser esotéricos. Existe a palavra esotérico com S, a qual eu estou me referindo, e existe a palavra exotérico com X. E elas representam exatamente o oposto. Aquilo que é exotérico com X é aquilo que pode ser percebido vindo externamente para o ser humano, através dos nossos sentidos, 5 sentidos físicos. Olfato, paladar, audição, tato, todos os sentidos físicos. Visão. E aí, o conhecimento esotérico com S, e esse é o cristianismo esotérico, o conhecimento esotérico, é o conhecimento daquilo que só pode ser percebido com a nossa parte espiritual. Então, não é através dos 5 sentidos físicos. Você percebe através de capacidades clarividentes, você percebe através da inspiração do Espírito Santo, você percebe através da interpretação que é feita para aquilo que o Espírito Santo revela, você percebe de diferentes formas a partir da realidade espiritual, e isso não é feito com seus 5 sentidos. Embora o nosso cérebro possa raciocinar de uma maneira muito superior e elaborar conteúdos espirituais. Então, quando a gente elabora conteúdos espirituais com a parte superior do nosso cérebro, a gente vai estar tratando de conhecimentos esotéricos através do nosso aparato físico-material. A gente usa ele para isso. Então, existe o que a antroposofia vai chamar de uma clarividência intelectual. E todo o conhecimento esotérico ele deve ser trabalhado a partir dessa clarividência intelectual. Quem nos doa essa clarividência intelectual é o próprio Cristo. Então, quando a gente fala de conhecimentos espirituais, quando a gente fala de Espírito Santo, quando a gente fala de revelações, tudo isso é o que está abordado por esse tema esotérico e não há por que haver nenhuma rejeição a ele. Ele faz parte do cristianismo na própria linguagem do cristianismo. Ele é uma realidade nas experiências dos cristãos e na realidade de todo o desenvolvimento do cristianismo. Faz sentido? Sim, vamos desmistificar então, porque você fala assim, o esotérico, você usa isso para o místico, você usa isso para aquilo que você não conhece, você usa aquilo para um ritual mágico. Então, o esotérico não é o mágico e o místico. O esotérico, nesse sentido do S, é a marca do spiritual. Perfeitamente. Como o espírito, e quando você fala espírito, você está falando em Espírito Santo, você está falando no Espírito de Jesus, você está falando no Espírito de Deus. Então, às vezes o cristianismo se confunde em relação à nomeação de Deus. Mas você vê Gênesis 1:2, é o Espírito de Deus. Aí o que todo mundo conhece é o Espírito Santo. Aí Jesus disse, o Espírito de Jesus Cristo, tá mencionado lá em Filipenses, o Espírito de Jesus Cristo. Ué, mas então tem 3 espíritos. Na verdade, isso é o esotérico, porque os 3 espíritos,
eles se movem de maneira espiritual. Então, quando se usa a nomenclatura esotérico, não se usa para misticismo ou para mágica, se usa para a manifestação desse espírito, que podemos chamar então que o esotérico seria um espírito intensificado, que é o que nós temos usado muitas vezes, essa nomenclatura da mescla do espírito intensificado, do espírito composto, e de como essa mistura e essa composição podem ser disponíveis. O importante, né, Marcelo, é que toda essa experiência, quando fala esotérica, também parece que está tão distante de você. Não, toda essa experiência está disponível, porque Cristo tornou disponível essa experiência. Então, fala um pouco de como que é a tua experiência, através da palavra, através da Bíblia, através dos escritos de Cristo, através daquilo que aconteceu na sua vida. Você, com uma formação, CEO de uma grande empresa farmacêutica, alternativa, não esotérica, e quantas coisas que você viveu e como que nós chegamos até aqui entendendo a desmistificação e a importância de estarmos juntos enxergando como que algo prático pode ser produzido e beneficiado para muitas pessoas. Perfeitamente. Bom, eu nasci dentro de uma família católica, uma família que eu amo muito, que eu admiro muito, uma família muito unida, onde além dos meus pais, eu tenho meus tios, minhas tias, meus primos, de maneira muito próxima. E sempre respeitei muito a religião, em função dela fazer parte do meu núcleo familiar, mas também porque a religião sempre me tocou. Eu sempre me encantei com qualquer sacramento. Então eu ia a uma missa, eu me sentia muito bem na missa e sentia uma presença espiritual, me sentia feliz ali. Eu ia para um casamento, eu adorava estar no casamento, eu ia para um batizado, mesmo quando eu ia num velório, num funeral, quer dizer, eu percebia e sentia algo de bom dessa presença de seres espirituais o tempo todo. Então eu sempre tive um grande conforto com a religião católica. As orações do Pai Nosso, da Ave Maria, do Salve Rainha, o Credo, enfim, sempre foram parte da minha vida e o socorro nos momentos de aflição, de dificuldade, de sofrimento, em todas essas fases, aí estamos falando da adolescência. E aí teve um turning point na minha vida muito grande, em que algo novo espiritualmente entrou na minha vida e eu depois, por respeitar muito o antigo e o novo, eu tive um grande trabalho de harmonizar tudo isso dentro da minha consciência e dentro da minha vida. Esse algo novo que entrou foi quando aos 17 anos de idade eu fiz um curso de meditação transcendental, porque eu estava muito preocupado com o vestibular, era o dragão do vestibular, e eu tinha obrigação de só entrar na USP, não podia entrar em outra faculdade, e aí eu me dei conta que tinha muita coisa para estudar, eu já estava no mês de agosto, não dava tempo, eu precisava de um curso... Foi buscar uma ajuda. Uma ajuda para memória, esse era o ponto. Aí caiu na meditação transcendental. Caí na meditação transcendental. E aí, não é à toa que a minha preocupação era a memória. Porque a gente vai falar aqui, o Cristo é o grande responsável por toda a memória dos seres humanos e do universo. O Cristo é o amor é memória, o Cristo é inteligência é memória, a gente fala disso mais adiante. Mas nos Vedas, que foram essa referência que eu peguei naquele momento, a última frase da escritura sagrada dos Vedas, mais sagrada, que é o Bhagavad Gita, é quando o discípulo Arjuna fala para Krishna: muito obrigado, eu recuperei a memória. Então, significando que ao longo desta jornada, com o mestre dentro daquela linhagem, e o Cristo está todo relacionado a isso, um dia a gente pode elaborar sobre isso, esse trabalho de crescimento, de evolução espiritual, leva a que a gente desenvolva uma memória sobre todo o conhecimento cristão. E por quê? Conhecer o conhecimento cristão é conhecer o Cristo. O Cristo é o modelo para o homem. Conheça-te a ti mesmo, você se conhece como ser humano e vai conhecer o Cristo também como esse ser cósmico que você falou. O Cristo não é o verbo, o Cristo não é a palavra cósmica.
Na antroposofia se diz que as constelações do zodíaco são as consoantes dessa palavra cósmica, e os 7 planetas são as vogais dessa palavra cósmica. Então, conhecer, no princípio era o verbo, não é isso? E o verbo se fez carne. Conhecer o universo desde a sua formação, desde o início da criação, é conhecer o Cristo também. Então, a antroposofia traz isso, do conhecimento do universo e do conhecimento do Cristo. Mas nós colocamos aqui um pouco mais alguns elementos. Cósmico, esotérico, agora colocamos os Vedas. Agora entrou a Índia na mesa aqui. Então, vou elaborar Vamos, mais sobre isso. Colocar tudo isso, porque nós estamos aqui em Conexões para desmistificar. Desmistificar e entender. Porque em Cristo, e onde está o nosso ponto de concordância e de convergência, o que a Bíblia diz? Que em Cristo se convergem todo conhecimento e toda a sabedoria. Se converge em Cristo. Então, se vai convergir em Cristo, tem que vir de algum lugar. Sim. Para convergir nele. E por que converge nele? Porque ele é um polo de atração magnética e forte e espiritual para que essa convergência se torne possível. Agora, o que acontece? O cristianismo, ele pega a convergência da história de Maria, José, da história judaica. Mas ele não pega a convergência da história da Índia. Não pega a convergência de toda a China. Não pega a convergência de todo o conhecimento existente, até matemático. Agora, será que não pega? Há uma história que a gente não conta. Jesus, ele foge de Herodes. Para onde é que ele vai? Ele vai para o Egito. Ué, o que ele foi fazer no Egito? Perfeito. Então, quantas coisas que no cristianismo não estão elucidadas, mas que fazem parte do fenômeno da convergência. Porque se ele fosse escolher de alguém, igual você bate no Pique-Esconde, né? Eu não ia até o Egito, né? O Egito, o povo para vir de lá levou 40 anos. Sim. O povo para vir de lá se perdeu poderosamente no deserto. Jesus vai e volta como se nada tivesse acontecido. Ele vai e volta e não se perde no caminho. E há uma convergência, porque ele vai ao Egito, que era o lugar aonde um grande morticínio infantil tinha acontecido em Faraó com Moisés. E agora, quando volta de novo num ciclo, a mesma condição de morte às crianças, ele vai naquele lugar para cancelar aquela situação. Porque isso também é um fenômeno espiritual de convergência de opostos, né? A homeopatia usa isso. E a espiritualidade vai usar o fenômeno do quê? De que você anula uma ação presente com a contrapartida daquela ação. Isso está onde? O Veda, ele desenvolveu bastante essa ideia da oposição e de como se cura e se harmoniza as situações pelas oposições. O cristianismo, ele ficou assim pensando que você tem um quadro de leis e de obrigações, e naquele quadro de leis você está tentando alcançar alguma coisa, mas não alcança, porque falta elementos no caminho da convergência. Por isso, a Índia também está na mesa. Sim, a gente pode um pouquinho mais adiante aí nesse nosso bate-papo hoje, falar como Cristo era visto na antiga Índia, na antiga Pérsia, no antigo Egito, depois veio a civilização greco-romana e como é que será no futuro da humanidade. A antroposofia traz essa visão. Ótimo. Mas pegando o que você trouxe e para tentar enriquecer o que você trouxe, sim, o Cristo vai para o Egito porque lá ele vai lidar com as antigas tradições esotéricas, com os ensinamentos das antigas escolas de mistério, e ele vai ali e trabalha isso na linguagem dos Vedas ou da antroposofia, trabalha isso karmicamente. Assim como você pode pegar outros exemplos na Bíblia, que é o casamento
dos patriarcas judeus com mulheres de outros povos. Abraão, por exemplo, se não me engano, é Abraão com Agar, que vem que é egípcia, mas também há um dos patriarcas que se casa com uma mulher que veio da Pérsia. Você pode me ajudar nisso? Ou foi o próprio Abraão que teve um tempo na Pérsia? Depois você pode me relembrar, eu não me lembro agora exatamente. Mas todas esses movimentos de diferentes povos entrando em comunicação fazem parte de um processo de equilíbrio do passado no presente, exatamente como você trouxe. E Cristo é a convergência. Cristo é a convergência para tudo, sem dúvida nenhuma. Então, entender Cristo como convergência, não o Cristo que é americano, ou o Cristo que é europeu, né? Com às vezes as próprias imagens sugeriam, né? Eu já vi Cristo de olho azul desenhado por aí, coisas assim, que tentando aculturar, mas nós queremos falar de Cristo Espírito, do Espírito de Cristo, que está realmente identificado com todas essas experiências e com a grande soberania que ele tem em todos esses espíritos. E aí você colocou mais um termo que a gente tem que desmistificar aqui e colocar: a questão kármica, né? O que é essa questão kármica que você diz que Cristo teve um encontro kármico no Egito? Como é que seria essa questão? Ele vai entrar em contato com a antiga sabedoria do antigo povo egípcio e isso de alguma maneira se incorpora na consciência dele para o que ele vai viver no restante da jornada dele durante a sua encarnação. Então o kármico é uma incorporação? Não, nesse caso o kármico é um balanço, é um equilíbrio, onde ele entra em contato com aquela antiga sabedoria para renová-la. A gente tem sempre uma das passagens mais lindas da Bíblia, ao meu ver, é quando no Apocalipse o próprio Cristo diz que eu faço novas todas as coisas, ou eu renovo todas as coisas. O que o Cristo fez naquele momento foi entrar em contato com uma antiga tradição e renová-las, fazer novas essas coisas ligadas àquela tradição. No caso do Cristo é sempre um renovar, um reavivar, um trazer para um patamar mais elevado. Mas eu queria te pedir licença só para seguir no ponto de convergência aí da minha vida, em que eu aprendo meditação transcendental. Eu fiz um grande parêntese para falar do Arjuna e de Krishna, da memória, aí você puxou lindamente para esse outro lado. Mas ali eu passo a ter acesso a uma técnica muito poderosa e que me fez muito bem. Me ajudou em tudo na minha vida naquele momento. Inclusive me preparou para um evento trágico que menos de um ano depois a minha irmã mais nova, com 14 anos, falece de acidente de carro, e eu tinha 18 anos quando ela faleceu. Então a meditação me ajudou muito a superar até essa questão do sofrimento. E aí durante muitos anos a questão da meditação, ela foi simplesmente uma ferramenta para eu desempenhar melhor as atividades no mundo. Não tinha ainda essa inclinação para o estudo de assuntos espirituais, de temas espirituais. Nessa época eu fazia 2 faculdades, me formei como economista pela USP, advogado pela PUC. Então você entrou na USP, então? Entrei na USP, deu certo. Boa. A meditação foi para economia, meu Deus do céu. Foi, deu certinho. Olha, a meditação com economia é forte, hein? Foi bom. Bem... Você foi... Que ano você teve na FEA lá? Bom, eu cursei a FEA de 88 até 92 e ainda fiquei mais um ano para terminar a monografia. Me formei em 93, se não me engano. Eu sou bem mais velho. Entrei em 79, mas tudo bem. É isso aí. Grande importância você entender como que você recebe uma ajuda. E aquela ajuda você percebe que na meditação, e a palavra meditar está na Bíblia milhares de vezes, né? Sim. Medita neste livro, medita de noite, medita nessa palavra, essa palavra que te ordeno, você vai falar com ela assentado, no caminho, ao acordar, ao deitar. Ou seja, ela não tira essa marca de meditação para um ritual. Ela incorpora o que pode ser um ritual, mas não é um ritual, é um exercício, é uma prática, é um caminho,
isso é incorporado no seu dia a dia. Você encontrou ajuda dessa maneira e isso não ficou ritualístico simplesmente, né? Ficou prático para você, se tornou um exercício para a sua vida. Perfeitamente. Foi isso, eu incorporei na minha vida como escovar os dentes, como tomar banho, como me alimentar, passou a fazer parte da minha vida como um hábito dos mais importantes. E você sabe que o hábito faz o monge, não é assim que se diz? Há uma importância muito grande no hábito para o desenvolvimento até da nossa personalidade. Mas durante muitos anos, para que a meditação era boa? Eu tinha que estudar um final de semana inteiro, e eu estudava o final de semana inteiro, e não estava cansado. Eu fazia uma faculdade de manhã, trabalhava à tarde, fazia outra faculdade à noite. Comecei minha carreira numa corretora de valores. Você fez economia, depois você fez... Direito. Direito. Aí depois eu fui para Price Waterhouse, depois eu fui para um banco de investimentos, e assim, eu meditava às 6 horas da tarde, e parecia que eu tinha acabado de acordar para ir para o terceiro turno da faculdade, ou para ir para o terceiro turno dentro do trabalho, e sempre com a mente muito refrescada, muito avivada para tudo. Então a meditação me ajudou muito nisso, e aí tive o início da minha carreira, vou dizer aqui com a linguagem cristã, tive um chamado espiritual muito forte, que assim como você, que abandonou uma carreira muito promissora no Boston Consulting Group e outras oportunidades que você teve, eu trabalhava na época no Banco Pactual, que hoje é o Banco BTG Pactual. Trabalhei lá 4 anos. Eu conto para todo mundo que o André Esteves me contratou e ele não era nem sócio. Que o Marcelo Calim, que é o presidente do C6, era meu colega de faculdade. Eu fiz a primeira entrevista com ele. O atual presidente do banco, que é o Salute, a primeira entrevista dele foi comigo. Quer dizer, eu estava nesse círculo de pessoas que são todos hoje bilionários em dólar, fizeram uma carreira do ponto de vista material maravilhosa, mas a minha alma, naquele momento, não me deixou ficar no banco. Ninguém esperava, mas eu pedi demissão, me desliguei e me desliguei completamente dessa carreira corporativa, porque eu sabia que eu estava no melhor lugar do mundo e eu estava saindo dali porque este mundo corporativo não era o meu lugar. Eu entendia na época que eu tinha que ser um empreendedor, porque sendo empreendedor eu não precisaria me adaptar a algumas das coisas que existem no mundo corporativo que não condiziam com os meus ideais de adolescência, com a minha moralidade à época. Tá? Ônus e bônus, né? Ônus e bônus, exatamente sempre isso. Essa questão, e você tem que definir o que para você é prioridade, o que para você é valor. Então, muito mais na economia, que você conhece muito de preço, mas a economia não dá apreço ao valor. Né? Boa, bom trocadilho. O Betão é muito bom com as palavras. Ele faz esse jogo aqui com as palavras. O Betão é um gênio, tá? Desde o primeiro momento em que eu me encontrei com ele, ele falou quantas línguas ele fala, nós ficamos fazendo competição, que eu falo quase todas as línguas que ele fala, aí a carreira dele, a faculdade, que ele fez matemática, aí já começamos a discutir fórmulas matemáticas, conceitos matemáticos, a gente teve uma sinergia para tudo em todas as áreas. Então eu respeito muito o conhecimento e tudo que o Betão desenvolveu. Mas aí, Betão, o que aconteceu? Tudo, Deus tem um plano para todos nós, não tem? Fazia parte dos planos de Deus que eu saísse desse ambiente corporativo. Sim. Assim, eu nunca sofri tanto na vida com 2 eventos. Foi primeiro a morte da minha irmã e depois foi a saída do banco. Eu saí com 33 anos desse mundo. Super emblemático. Eu saí com 27, que é, segundo a antroposofia, a idade em que o mundo te carrega até os 27 anos, é até onde você amadurece. A partir daí, não é o mundo que tem que ajudar no seu amadurecimento. Ou você toma as rédeas do seu destino e do seu amadurecimento, você vai morrer com 80 anos com a mentalidade de 27. Enfim. 27 no hebraico é o número de signos do alfabeto hebraico. Você tem 22 consoantes e 5 letras finais, que tem outra forma, que são dessas consoantes. 22 mais 5, 27. E a palavra 27 em hebraico, zar, significa pureza. Que lindo. Ao mesmo tempo significa
Zain, que é arma, e o Raf, que é mão. Uma arma na sua mão. Então, a pureza é a nossa maior arma. Perfeitamente. Porque eu entendi também no mundo corporativo que as pessoas apreciavam a minha chamada inteligência e eu ficava olhando para ele assim, eu falei, olha, você tem que ir 160. Eu falei, mas a primeira vez que falaram isso aqui, será que eu tô com febre? Eu tô com febre, eu vou morrer. O que eu tenho? Nossa, você tem um QI absurdo. Eu falei, mas... Quer que eu seja? Você é muito inteligente. Quer que eu seja bobo? Não tem essa questão de eu sou ou não sou. Tem a questão daquilo que você é e pronto. Agora, o que você vai fazer com isso? Isso é muito mais importante. Porque você ter apenas um número do QI não quer dizer muita coisa para você. Então, eu tenho uma facilidade mesmo, eu estou com 63 anos. No meu tempo que esses testes começaram a acontecer, que eu tenho um QI, um número alto, assim, era porque quase toda essa avaliação era em cima de linguística e matemática, que era o meu forte. Quando veio o Gardner com a inteligência múltipla, eu murchei minha bola, porque eu de inteligência manual, meu Deus do céu, eu não consigo abrir abre fácil. Você faz assim, eu não consigo. Eu tenho uma habilidade manual limítrofe, absurda. Por quê? Porque tudo é uma questão de composição. Agora, é muito importante entender isso. O que você recebeu não é para o sistema. O que você recebeu é para um propósito. É para a convergência. É para a vontade de Deus. É para Cristo. Tudo. Todos os talentos, todos os dons, tudo na vida. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Então, para quem está no caminho dele, né? Aí tua história, a gente pode escolher estar no caminho dele ou alguns podem escolher não estar. Não estar. Mas aí você, 27 anos, chegou, olha, eu não quero mais esse caminho corporativo e eu vou querer um caminho do meu empreendedorismo. Foi essa? Eu fui para o caminho do empreendedorismo porque eu sabia que eu não podia estar no corporativismo, sobrou o empreendedorismo. A gente tem que viver nesse mundo. Mas esse caminho do empreendedorismo, ele me deu também uma liberdade, um tempo livre para que eu pudesse me aprofundar ou ter mais vivências espirituais. Então, um ano depois de ter saído da corporação, eu fui fazer o curso avançado de meditação transcendental, que é a técnica de Siddhis. Siddhis é a palavra em sânscrito para perfeições no sentido cristão, os perfeitos de Deus, os perfeitos de Cristo. Esses Siddhis são fórmulas feitas com palavras e não com números, que despertam algumas capacidades da alma. E o início desses Siddhis foram ensinamentos dados por um mestre chamado Patanjali, são os Sutras de Patanjali. Patanjali falou sobre isso do ponto de vista filosófico. Maharishi, da meditação transcendental, transformou isso numa técnica prática para o ser humano utilizar. Aí eu fui inocentemente, com a maior pureza, com a minha maior arma, que era a pureza do coração, e até hoje, a maior arma que eu tenho para lutar contra as forças adversas é a pureza do meu coração. Eu fui fazer o curso avançado de Siddhis. E lá eclodiram uma série de experiências, que são experiências dos yogis, mas são experiências também no cristianismo de seres humanos muito ligados ao Cristo. Então, a técnica culminante desse curso de Siddhis era uma técnica para levitar, chama a técnica do voo iógico. Você sabe que o yoga, então, entrou mais Índia na mesa. Entrou mais Índia na mesa, mas eu queria te perguntar, você sabe que São Francisco de Assis era visto constantemente levitando? Você tem essa referência? Você sabe que São Tomás de Aquino... Eu morei na África, eu já vi levitação tudo quanto é jeito. Eu morei na África, já vi gente levitar. O quarto, assim, vários levitando. Então... É um fenômeno muito comum, é uma coisa muito África, simples. Isso é muito comum. Mas você sabia que São Tomás de Aquino toda vez que São Tomás de Aquino rezava uma missa e ele falava a palavra missa, ele levitava.
e aí um amigo dele, um companheiro dele, que é o Regino de Piperno, puxava ele para baixo, porque as pessoas iam para ver a missa só por causa disso. O Papa, à época, proibiu que ele falasse a palavra missa, porque as pessoas só estavam indo à missa para ver ele levitar. Então, aconteceram fenômenos, inclusive como o fenômeno da levitação. Eu escrevi um livro, publiquei em 2010, chamado Muito Além de um Conto de Fadas, tudo que a nossa consciência nos revela, em função de tudo que eclodiu a partir do curso de CIDES. E um dos fenômenos foi esse. Aí eu explico pela lei da teoria, pela teoria geral da relatividade de Einstein, com as medições do Hubble, na cosmogênese, eu vou explicar matematicamente e fisicamente como é que isso pode acontecer. Me esforcei para aprender e poder trazer numa linguagem acessível para as pessoas, mas a levitação é o menos importante. Para nossa conversa aqui, para nossa conexão aqui, sim, o que eu preciso compartilhar com você é que a partir do curso de CIDES, eu tive uma experiência em que eu tive uma vivência com o próprio Cristo. A antroposofia nos diz que a partir do ano de 1998, e foi quando eu fiz o curso avançado de CIDES, sem saber dessa referência, que o Cristo estaria cada vez mais disponível para os seres humanos. E nessa dimensão etérica, nessa dimensão da memória, nessa dimensão do amor, que é essa, quando a gente lê no Evangelho de Lucas ou em outras passagens da Bíblia, que o Cristo vai voltar sobre, sim, as nuvens, sim, ele vai, que não é voltar, na realidade é se manifestar sobre as nuvens, ele vai se manifestar nessa dimensão etérica. E eu tive uma experiência que foi o encontro com o Cristo nessa dimensão etérica. E recentemente eu fui me aprofundar, e foi nas últimas semanas agora do ano. A Bíblia não diz que o Cristo desapareceu aos olhos, que o Cristo foi embora. O Cristo desapareceu aos olhos dos discípulos. Sim. Basta que nós desenvolvamos. Em vários momentos, não só na última ascensão. Sim. Apareceu para Maria Madalena, desapareceu. Sim. Apareceu para o caminho de Emaús, foi cortar o pão, desapareceu. Perfeitamente. E depois da ascensão ele desaparece, eles veem os pés, a última coisa que eles viram foram os pés, o anjo veio e disse, você está olhando para cima aí? Tá, ele vai voltar. Ou seja, ele disse, eu estou convosco todos os dias. Até o fim dos tempos ou até a consumação dos tempos. Exatamente. Então, ele foi, ele voltou, ele está, ele vai voltar. Ele voltou no Pentecostes como línguas de fogo, sim, que é uma situação. O judaísmo coloca Páscoa e Shavuot, Pesach e Shavuot. Páscoa, saída do Egito. 50 dias depois, Shavuot, 49, 7, vem, o povo estava no deserto ali, no Sinai, recebendo a lei. Vem Jesus, morre na Páscoa, manda esperar em Jerusalém, não fala nem aonde e nem quando. Fala, espera em Jerusalém que vai vir o poder do alto. Mas quando que acontece o poder do alto? Ao se cumprir o dia de Pentecostes. Então, há uma semelhança entre saída do Egito do povo de Israel e recebimento da lei. Morte de Jesus, que abre o véu do templo, e recepção desse espírito cósmico, esotérico, crístico, dinâmico, amplo, que o cristianismo tradicional ortodoxo chama como a descida do Espírito Santo. Eles reduzem muito o fenômeno de línguas de fogo na cabeça e de uma distribuição que nós falamos também da economia de Deus. Deus tem uma economia que é a maneira como ele se distribui ele mesmo. Isso quem fala é o Witness Lee, Watchman Nee, como que a distribuição desse espírito através de nós é possível. Então, esse parênteses é para dizer que esses fenômenos todos, eles têm às vezes uma outra nomenclatura, mas eles têm uma mesma realidade, porque está se buscando na pessoa de Cristo. Ele é uma única fonte nas suas várias manifestações existentes. Então você está buscando isso, entendeu essa experiência e me coloca o yogi. O yogi é uma hierarquia dentro do Veda ali? Yogi
é aquele que pratica a yoga. O voo iógico é um voo que é praticado... E o Yogananda, ocorre, eu vou falar do Yogananda. Ocorre, foi muito bom você ter trazido isso, porque eu ia... É importante para aqui para frente. Mas o yogi tem algumas práticas e ele chama de voo iógico esse fenômeno de elevação até do corpo físico que culmina com a levitação e que ocorre com essas práticas yogis. Yoga quer dizer união em sânscrito. Então existem várias formas de yoga, várias formas de união, várias formas de desenvolvimento espiritual através da união, e é esse o arcabouço. Mas você falou do Yogananda, eu ia trazer o Yogananda mesmo, pelo seguinte: a partir desse momento em que, com uma prática oriental, eu tive um encontro, que eu não vou tratar nesse momento aqui, mas eu tive um encontro com o próprio Cristo, abrindo os meus olhos espirituais. Amém. E para vê-lo nessa esfera das nuvens e atestar, e depois eu fui entender que ele nunca foi embora, basta a gente abrir os olhos espirituais, e hoje eu sou muito conectado com essa questão dos fenômenos da manifestação do Espírito Santo e do próprio Cristo, trazendo esta nova clarividência crística, que são os dons do Espírito Santo, cada vez mais elevados, mais aprofundados, mais fortes, mais presentes na vida do ser humano. Mas enfim, eu tive esse encontro, e aí eu guardei isso comigo durante algum tempo, e só quando eu tomei contato com a antroposofia no ano de 2002 é que eu comecei a entender, porque a antroposofia, o que ela faz? Ela faz uma releitura dos Vedas. Eu tinha referências dos Vedas aonde o Cristo não era tão claro dentro de todas essas referências. Ele está lá, mas eu tive que entender onde ele estava. E aí você tem a antroposofia, que é uma renovação dos Vedas com foco no Cristo. E aí eu comecei a entender todas essas experiências, entendendo o Cristo como ser central disso. E por que 98 foi um ano? Foi alguma coisa dos ciclos que trouxe isso, 98? Sim, o Steiner explica, quando ele fala sobre o 666, dentro do que é revelado no Apocalipse, livro das Revelações, São João Evangelista, o Steiner explica que 1998 é o fim de 3 ciclos de 666. 3 vezes 666 é 1998. Então você tem um primeiro momento em 666, onde as forças adversas atacam a humanidade e criam um materialismo que vai levar à completa negação do espírito. Isso começou em 666, no lugar que hoje fica no Irã, antiga Pérsia, no sul desse país, uma cidade que até hoje mantém o mesmo nome, Gondishapur. Num segundo momento, essas forças adversas, elas no ano... 666 é o tempo de Maomé. Maomé saiu por aí, anos 700. Então esse primeiro 666 está ligado com o islamismo ou não? Foi um momento de... Gondishapur nasce dentro dos países árabes, e todo esse movimento depois do arabismo vem dali também, tá? Do 666. Sobre Maomé, o que o Steiner vai falar é que havia uma incapacidade uma incapacidade espiritual naquele momento da encarnação de Maomé para entender algo além da esfera do pai. O Maomé não conseguiu entender e chegar na manifestação de Deus na esfera do filho, e ele se mantém na esfera do pai. Por isso que para o islamismo, não existe filho. Cristo é só mais um profeta. Não existe esse Filho de Deus. É a influência do 666, mas não vamos deixar isso politicamente aqui. Olha, eu não vou entrar nesse quase ponto. Uma hora de 19 minutos. Vamos manter em 40 minutos nossas edições? Tá. Vamos manter em 45 minutos as nossas edições. Nós vamos encerrar por aqui a primeira edição do Conexões. Você tem um montão de perguntas para fazer. Faça todas as suas perguntas do que nós estamos falando, porque o foco aqui é como que todas as coisas convergem em Cristo. Como que nós temos que desmistificar muitas situações e como nós temos que parar de dizer que eu estou de um lado e você está do outro, se estamos buscando a mesma coisa.
e se existe para todos numa questão econômica, né? A economia vai dizer, olha, não vai existir para todos, vai existir oferta e procura, então aí os preços e os valores vão entrar por água abaixo, porque todo mundo vai querer realmente ter muito naquilo que todos querem, e o pouco e o muito vão fazer as riquezas das nações e as misérias dos outros. Mas a economia de Deus vai dizer, olha, tem para todo mundo. Não tem escassez daquilo que você vai buscar, seja do conhecimento, seja da sabedoria. Então nós vamos por aqui nosso primeiro momento, vamos começar já já uma segunda sessão, onde eu quero que você escreva aí no chat todas as suas perguntas, que nós vamos a seu tempo poder responder e você entender o que significa conexões. Até já, vem o segundo capítulo.